Querido irmão, espero que essa mensagem encontre você e sua família guardados na graça e na paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Sandro Pontes, Igreja Cristã Evangélica do bairro Maracanã, em Anápolis, Goiás. Você é muito bem-vindo, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto na nossa igreja que fica aqui na nossa cidade. Cultos semanais, sempre aos domingos, às 19 horas, e a mensagem no YouTube também é postada. Essa mensagem é postada aqui semanalmente. Você é muito bem-vindo. Se tem alguma dúvida, deixe na descrição do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. O canal precisa crescer e crescendo ele ajuda tantas pessoas que podem estar precisando, carentes de uma mensagem bíblica, uma mensagem de exortação, de amor, de carinho, a mensagem é que somente a palavra de Deus é capaz de oferecer às pessoas das mais variadas formas. Hoje o meu texto com vocês é Ruth capítulo 4, mas, querido pastor, você não está terminando com a gente ou conosco, você não está terminando o livro de Juízes? Sim, estou terminando o livro de Juízes, mas calma, que as coisas farão todo sentido para você daqui a pouco. Ruth capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui", e eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu." "Eu a resgatarei", respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo." Antigamente, Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira você mesmo", tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: "Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá." Até aí é o nosso texto, um texto de amor. Eu tenho falado sempre, a Bíblia é um livro completo, é uma biblioteca, na verdade. A palavra Bíblia, inclusive, faz referência a uma biblioteca. Um texto riquíssimo. Nós já ouvimos histórias de guerra, assistimos e podemos ler poesias, narrativas, histórias épicas, heróis. E nessa mensagem nossa, Heróis em Tempos de Crise, a gente vai conversar com vocês sobre Boaz, sobre o relacionamento amoroso tão bonito entre Ruth e Boaz. Nós estamos aqui exatamente no tempo dos Juízes. Aí está o segredo. Eu termino o livro de Juízes com a história de Ruth, porque Ruth, capítulo 1, diz o seguinte: no tempo dos Juízes. Então, eu vou terminar, eu vou fechar com uma perspectiva um pouco diferente,
mas para que nós possamos entender exatamente como funcionava, como se davam as relações amorosas, relações comerciais, relações familiares no tempo dos juízes. Eu não tenho aqui um livramento, uma libertação, uma opressão, mas eu tenho aqui uma história muito interessante que ocorre, que acontece no dia do juízo. Tanto é que o livro de Ruth, ele vem logo após o livro de Juízes. Pode ser um adendo, uma história que anexa a uma parte que está anexada a outra parte. Exatamente aqui nós temos essa história da roda gigante. Sempre lembrando a você, meu querido irmão, que nós estamos aqui no período da roda gigante. Você tem aqui diante dos seus olhos um slide da Rio Star. A Rio Star é a maior roda gigante do Brasil, tenho certeza, não sei se das Américas ou da América Latina. Ela fica no Rio de Janeiro e hoje em dia a gente está quase tudo é politizado, né? O que é da China, o que não é da China, eu compro ou não compro. Aqui a Rio Star é uma roda gigante construída e administrada pelos chineses. E as pessoas, elas se aventuram na roda gigante. Ela é a maior do Brasil e é relativamente cara, acho que R$60 por uma volta na Rio Star. Está muito bonito, está ali. A ideia da Rio Star você está embaixo, sobe, está em cima, depois volta a descer. Sempre tenho lembrado a música do Chico Buarque, que a vida é uma roda gigante. E você tem aqui exatamente isso aqui no tempo dos juízes. O povo pecando, estando embaixo, um opressor, Deus escuta a oração desse povo, a roda gigante começa a subir, Deus escuta, manda um libertador, o povo tem o seu livramento, depois o povo é mantido num tempo de paz, ou seja, na parte alta, depois começa a se esquecer de Deus, vai descendo, vem novamente, geralmente a idolatria, depois você tem aqui a opressão, então você tem uma roda gigante. É exatamente essa a perspectiva. Nós estudamos alguns juízes, estudamos o Eude. O inimigo eram os moabitas, 18 anos, ele mata o rei Eglon, e a mensagem daquele dia é melhor clamar do que reclamar. O povo não reclama, o povo clama ao Senhor. O segundo, a gente vem se lembrando aqui de Débora, uma juíza. Os inimigos eram os cananitas, 20 anos de opressão, ela convoca Baraque para a guerra e ela diz para Baraque, por Baraque ter tido ou sentido muito medo, que a honra que deveria ter sido para Baraque seria dada a outra pessoa, ou seja, Débora ela reconhece a importância de honrar as pessoas, honrar alguém, um elogio, uma oração, um presente, um aumento de salário, alguma coisa que você possa dizer para alguém, olha, eu estou honrando você por aquilo que você faz de melhor, ou por aquilo que você tem feito. Depois veio Gideão, os inimigos eram os midianitas, 7 anos de tempo. A grande estratégia de Gideão era ter um exército de mais de 30 mil homens, e esse exército é reduzido a 300 pessoas, porque Deus queria dizer para eles, por meio de vários motivos, ou de várias mensagens, entre elas, que Deus não precisa da ajuda do ser humano para ele vencer as nossas batalhas. Deus é Deus sempre. E a motivação nossa para levantar cedo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para estudar, para namorar, para casar, para ter filhos, é Deus. Deus é a grande motivação, Deus e o seu reino. E por fim, na última semana, esses 4 estudos estão aqui no nosso canal. Sansão, o inimigo era os filisteus, tempo de opressão 40 anos. Sansão é o herói que não deu certo, mesmo que tenha tido oração, uma família estruturada. Sansão, lá no final da vida, ele vai optar por andar por caminhos que não eram ou que não foram os caminhos ensinados pelos seus pais. Sansão, uma das grandes mensagens nossa, é exatamente Sansão, é um homem que vai andar muito perto do perigo. Sansão vai andar muito perto do perigo. Esse é talvez um dos grandes indícios, uma das grandes indicações de que algo não daria certo, é quando o crente começa a andar muito perto daquilo que é perigoso. Frequentar lugares, beber bebidas, ter determinadas práticas, determinados sites, determinadas conversas, determinados relacionamentos, que às vezes estão muito pertinho do perigo, muito próximos do perigo, e um dia, como é comum, o perigo ele se torna maior e ele vem então dar um bote definitivo naquela pessoa, como aconteceu com Sansão, e infelizmente Sansão foi um herói que não deu certo. Nós estamos aqui então diante de Ruth, Noemi, é uma história que se dá na época dos juízes, é uma história que acontece na época dos juízes, tudo indica que dentro de um dos períodos de paz, tá?
Você percebe que há tranquilidade aqui nos relacionamentos. A Boaz era um fazendeiro, Boaz tinha funcionários, tudo dentro da tranquilidade. Então é muito provável que esse episódio esteja ocorrendo dentro de um período de paz, que era o período dos altos ali da roda gigante. Qual que é essa história? Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, uma família muito bonita, né? 2 filhos, homens, o pai e a mãe. Por causa da fome em Israel, provavelmente em um dos tempos de opressão, eles têm que fugir para Moabe. Chegando em Moabe, lá entre os moabitas, Malom e Quilion, eles se casaram com 2 mulheres ali dos moabitas, a Ruth e a Orfa, né? Orfa é o nome da outra mulher, das noras, né? Das 2 noras de Noemi. Deixa eu só conferir esse nome, porque a semana passada, Orfa. No sermão da semana passada eu cometo um erro ali de nomes, né? Manoá, Zora, eu fiz uma confusão ali com os nomes, né? Manoá era o pai do Sansão, eu disse que o Manoá era a mãe, porque o nome é bem, talvez ele pudesse servir para um, para mulher. Eu faço a confusão também com o nome da cidade. Na verdade, Sansão, a mãe não tinha nome descrito, o nome não está descrito no texto, e o pai era Manoá. Então, para quem assistiu domingo passado, fica aqui essa retificação, tá bom? Aqui você tem a Orfa, que se casa com um dos filhos, e a Ruth se casa com outro. Só que o que acontece? Os 3 homens da casa, eles morrem. Que tristeza para Noemi. Ela fica viúva e perde os 2 filhos. Uma vida muito difícil dessa mulher. Quando a fome acaba em Israel, Noemi diz, olha, eu vou voltar para minha terra. Eu, inclusive, tenho um pedacinho de chão lá, eu vou voltar para lá. Ela se reúne com as 2 noras e diz para elas, olha, fiquem aqui, eu não tenho um filho para dar para vocês lá. Lá vai ser difícil para vocês estrangeiras. A órfã entende e fica. Com muita honra, com muita tranquilidade, a órfã, ela se despede da Noemi. Mas a Ruth não, a Ruth diz, não, Noemi, onde você for eu vou com você. E ela volta para Israel, no caso ela não volta, ela vai para Israel, né, juntamente com a sua sogra, com a Noemi. E Ruth, quando elas chegam em Israel, Ruth vai sustentar a casa das 2. Ela vai para os campos colher espigas. O que era isso? Na época da colheita, a regra era, a pessoa que era pobre, que não tinha o que comer, ela poderia ir aos campos, e nos campos ela colhia aquele alimento que caía no chão. Era a regra, isso era para ajudar as pessoas que eram oprimidas, as pessoas que não tinham aquilo que comer, era uma regra. Boaz, que era o dono da plantação, ele se interessa por Ruth e manda, inclusive, os homens deixarem cair de propósito algumas coisas para que Ruth pudesse colher. Começa a surgir aí uma história muito bonita de amor, de fidelidade, uma história de um homem preocupado com aquele que era mais simples, que era mais humilde. E o que nos chama muita atenção é, quando a mulher, a mulher ficava viúva e essa viuvez não tinha dado a ela, ou a viuvez, ou antes da viuvez, ela não tinha tido um filho com o seu marido, precisava de uma figura chamada de resgatador. O que era então esse resgatador? O resgatador era no hebraico chamado de Goel, que era o redentor ou o vingador. Ele tinha 2 papéis. Comprar de volta a terra da família, então ele iria comprar a terra da família. A terra tinha sido vendida, então o resgatador compra essa terra. O resgatador, quando tinha um parente próximo escravizado, ele comprava esse escravo e dava a ele a liberdade. Ele poderia também vingar a morte de um irmão, de um parente próximo, por isso ele era o vingador. Ele era aquele que apoiava a família em dias difíceis, em dias de crise. E talvez a parte mais importante do resgatador era suscitar a descendência do irmão que morreu sem ter filhos. Então o irmão A se casou com a fulana, com a Maria. Esse irmão morreu sem ter filhos. O irmão dele vai se relacionar com a Maria, vai cuidar da Maria, vai dar um filho a Maria, e quando esse filho nascer, na verdade, é como se fosse filho do irmão morto, a fim de que o irmão morto não perdesse para sempre a sua história na terra. Essa era a ideia do resgatador. Quando elas voltam aqui para Israel, Noemi explica essa história para Ruth e diz, Ruth, você precisa de um resgatador, você vai precisar de alguém que compre a nossa terra, que ajude-nos em tempos difíceis
e que principalmente deu um nome ao seu marido que faleceu, para que ele não seja esquecido na face da terra. É claro, irmãos, que a ideia do resgatador é a ideia de Jesus. Jesus lá na frente, ele será o grande redentor. Olha o que diz Isaías: o redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados. O redentor, Jesus. Jesus, então, ele será a figura do redentor, do resgatador para todas as pessoas que se aproximarem dele. Significa o que, meu querido irmão? Que a história de Ruth, ela aponta para o maior, o principal redentor que um dia viria para eles, que para nós é o redentor que já veio, para que ele pudesse resgatar toda uma nação, gente que estava escravizado pelo pecado, gente que não tinha, que estava exatamente longe de qualquer liberdade, gente que vivia dias difíceis, que antes viviam nos seus delitos e mortos nos seus pecados. Então, Boaz, ele é essa figura ensinando para nós, para eles, né, naquele tempo, e seria para o futuro deles e hoje para o nosso passado, de que um dia nós, mortos, escravizados, sem descendência, nós perdidos totalmente, o Redentor viria para nos resgatar. Nós seríamos alvo do maior resgatador que poderia viver na face da terra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando a gente conversa sobre Boaz e Ruth, você tem que pensar em dois aspectos, pelo menos. Uma história de amor, de carinho, de sedução, né? Uma sedução saudável, né? Aqui de um homem com uma mulher que iriam se casar. Mas você tem uma história, então, de amor, uma história de cuidado, uma história de paixão, que serve para os dias de Ruth e que nos ensinam tantas coisas. Mas eu também preciso, e você precisa pensar naquela questão macro, na questão maior. Qual que é a questão macro? De Boaz como uma figura, como um sinal, como uma sombra daquilo que Jesus representaria para nós. A ideia do resgatador está no Antigo Testamento. Boaz, ele vive como resgatador, e toda figura, especialmente a figura cultual do Antigo Testamento, ela vai apontar para alguém que viria para finalizar todo aquele ritual em uma pessoa, de uma vez por todas, definitivamente. Assim é Jesus. Quero conversar com você sobre alguns significados tão importantes sobre esse resgate de Boaz, de Ruth por Boaz. Quero pensar com você em 3 significados muito importantes aqui. O primeiro deles, meus irmãos, aqui, o resgate tanto do Antigo Testamento quanto de Boaz, quanto de Jesus. Esse resgate, ele é uma obra completa, Boaz era um parente próximo. A Noemi, uma mulher aqui, eu já tenho falado sobre as mulheres empoderadas, dentro daquilo que a Bíblia ensina, que é ter poder. Ela é uma mulher decidida, ela diz para Ruth assim: Ruth, olha, Boaz é seu resgatador. Eu estou percebendo que esse homem está gostando de você, certo? Esse homem está gostando de você, ele está fazendo coisa por você que ele não faz por outras mulheres. Então, por amor, fique atenta, Ruth, por amor, meu irmão. O resgate aqui, embora não seja um dos meus 3 pontos aqui, um dos 3 significados, o resgate que Boaz realiza na vida de Ruth, ele não é feito apenas pela lei, ele é feito por amor, Desde o primeiro momento ele se encanta por Ruth. Ruth era uma moça muito jovem, provavelmente muito bonita. Ruth era uma moça muito prendada, Ruth era uma menina que ela prefere ficar com a sogra a ficar com o seu povo, ela cuida. E aqui o texto do livro de Ruth vai contando que todo mundo já estava encantado com Ruth, a maneira como Ruth cuidava da sua sogra Noemi. Então é por amor as coisas são mais fáceis. Eu me lembro uma vez viajando com a família, eu fiquei sentado lá de fora da loja e a Ana Luísa, a Ana era pequenininha, a minha filha, e ela entrou na loja com a minha esposa, a Rose, e um pouquinho depois ela voltou, me deu um beijinho lá e me pediu um dinheiro, dei para ela esse dinheiro e ela volta para a loja e compra. E a moça da loja falou: mas, filha, mocinha, a Ana é pequenininha, sei lá, 3 anos, 4 anos, é fácil demais pegar dinheiro com seu pai, né?
ela, ô moça, meu pai, um beijinho resolve tudo. Não é por um beijinho, era pelo amor. Então, pelo amor, as coisas são mais fáceis. Boaz aqui é o parente próximo, ele já era o resgatador e ele está interessado aqui pela Ruth. Me parece que havia amor, já havia um amor. O resgate. Bom, deveria acontecer o resgate deveria acontecer. Resgates no mundo aconteceram aos milhares. Existe um resgate, talvez um dos mais famosos, que aconteceu recentemente, de um time de futebol de adolescentes que ficou preso numa caverna na Tailândia. Um grupo ficou preso ali naquele lugar durante alguns dias e todo mundo ficou ali impressionado com o resgate. Uma analogia interessante, porque uma pessoa teve que morrer para que os meninos fossem salvos ali da caverna. E depois de muito tempo, de muitas estratégias, eles conseguiram retirar os meninos de dentro da caverna. O professor, mesmo tendo sido um dos culpados de levar os meninos para lá, por causa do professor é que os meninos tiveram as suas vidas preservadas. Afinal de contas, o professor parece que não comia para dar comida para os meninos. O professor, ele mentalizava e ajudava os meninos a acalmar, a inspirar. Então, esse foi um dos grandes resgates da humanidade dos últimos tempos. Existem outros, aqui no Chile, os mineiros aqui do Chile, mas esse aqui é um dos grandes resgates que nós temos. Os 13 meninos, as 13 pessoas, 12 meninos e o professor ali na Tailândia. Resgatar seria exatamente isso, tirar alguém de uma situação difícil e transportar essa pessoa para uma situação mais tranquila. Essa era a ideia do resgate. E o resgate é uma obra totalmente completa. Por quê? O que acontece? Boaz, ele sabia que tinha uma pessoa na frente dele para resgatar essa família. Ele então vai à porta da cidade, espera essa pessoa passar e fala, olha, você vai na frente de 10 pessoas. 3 pessoas já seriam suficientes. Mas indica-nos a história de Israel que em questões muito sérias, eles usavam mais de 10 testemunhas. 3 já seriam suficientes, usavam 10. Aqui, ele, diante dessas 10 pessoas, ele chega então nesse homem que teria prioridade e diz assim a essa pessoa, olha, você tem a prioridade de comprar uma terra do nosso irmão. O indivíduo meio avarento, não, eu quero a terra, eu quero. Então, mas Boaz tinha estratégia, ele disse para ele o seguinte, olha, só que comprando a terra, você tem que resgatar Noemi e a sua nora que está junto com a Noemi. Não, aí eu não quero não, eu quero só o benefício. Então Boaz diz, então você não quer fazer a obra completa, você quer a terra, mas não quer as mulheres, não quer cuidar delas, não, eu não quero. Boaz diz, eu quero. Eu farei a obra completa. Eu não me importo se tenho que perder dinheiro, perder a vida, eu faço a obra completa. Eu resgato a terra, compro a terra, vou plantar nessa terra, fazer a terra produzir e também vou ser o marido da Ruth. Eu vou dar um filho, um neto para Noemi. Olha que interessante. Ele, de alguma forma, ele faz o resgate completo da família. O resgate é uma obra completa. Não precisa de ajuda de ninguém. Inclusive, a palavra de Deus diz para mim e para você, meu irmão, que a obra de Jesus ela foi completa, inteira, integralmente realizada na cruz do Calvário. Não precisa da sua ajuda. Afinal de contas, não são pelas obras, não são as obras que vão fazer com que Deus nos ame mais. É pela graça de Jesus. Um presente que nós recebemos de Jesus de forma gratuita. Ela é uma obra completa, nós não precisamos acrescentar nada à obra de Jesus. Um pensamento, um sacrifício, uma promessa, uma ação. Eu vou ser aqui um dizimista fiel para que Deus me ame mais ou para que Ele me aceite. Eu entrei numa igreja com a conta de energia, com o dinheiro da conta no bolso. Aí alguém me disse, olha, Deus exige de você esse sacrifício. Deus não está exigindo nada de nós, porque a obra dele é completa na cruz do Calvário. O amor que ele tem por você, ele é completo. Todas as minhas boas obras e boas ações são consequência da obra completa que Jesus realizou na cruz por mim e por você. Glória a Deus. Imagine se a obra da salvação de Jesus dependesse de você, de mim.
que hoje estou feliz, amanhã estou triste, hoje estou firme, amanhã estou fraco, hoje estou com certeza, amanhã estou na dúvida. A obra de Jesus ela é completa, ela depende exclusivamente de Jesus Cristo. Segundo, o resgate ele é definitivo. Na verdade, o que Boaz mais queria, porque ele já estava totalmente apaixonado pela Ruth, era que o primeiro na lista, na sucessão, ele desistisse, sabe? E quando o rapaz, que não tem o nome aqui no texto, verso 9 e o verso 10, a partir do 7, 6, 7, ele conta essa história para nós. Ele diz, olha, eu não quero, desse jeito eu não quero. Boaz diz, eu quero. E ele anuncia para todas as pessoas, diante de todo mundo, dizendo assim, eu quero sim, eu quero. E não é por agora, eu quero para sempre. A lei era a seguinte, Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então a lei, essa era uma parte da legislação. Deuteronômio 25, de 5 a 10, quando Moisés vai recapitular toda a lei para as pessoas, antes dessas pessoas entrarem na terra prometida, Moisés diz o seguinte para ele, olha, para eles, se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Qual que é o dever? O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel. Não pode apagar o nome da pessoa. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade e dirá, o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele, uma conversa séria. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá, é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. A mulher vai tirar a sandália dele, vai cuspir na cara dele, ainda vai ganhar um apelido, ou seja, um homem que não é homem, um homem sem caráter, um homem que não agiu como a lei mandava agir e como ele deveria fazer, que era suscitar a descendência do seu irmão. Assim era a lei. O que acontece aqui? Havia um contrato que deveria ser feito. Quando o homem, ele diz, eu não quero fazer isso, aqui no verso 7, olha que interessante, olha, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Ou seja, o homem nesse caso aqui, como ele não quis, e aqui, meus irmãos, mesmo ele não querendo, havia na sucessão mais uma pessoa. E aqui foi feito um acordo de cavalheiros, ou seja, o homem que não quis não precisava passar pelo vexame. Porque Boaz, o que ele mais queria era que ele não quisesse mesmo, porque havia, além da relação legal, uma relação de amor. O homem, então, tira a sandália, entrega a sandália e ali tem o contrato feito, o contrato definitivo. Ele anuncia de uma vez por todas e diz, olha, a partir de agora eu resgato a terra, eu resgato a sogra, a Noemi, eu resgato a Ruth, que será minha esposa, de uma vez por todas. O contrato está selado, a sandália foi tirada, nós estamos prontos, é definitivo, é de uma vez por todas. Glória a Deus, aquilo que Jesus fez por mim é de uma vez por todas. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem alturas, nem profundidades, nem coisas presentes, nem coisas do futuro poderão me separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para sempre, para sempre. O meu tesouro está nas mãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tem o meu tesouro nas suas mãos. A minha salvação não depende de mim. Se a sua salvação depende de você, você é um homem muito infeliz.
Porque imagina uma salvação, se ela de fato dependesse de mim, instável, volúvel. Se a salvação dependesse de você, você hoje seria salvo, amanhã não seria salvo mais. O contrato de Jesus na cruz do Calvário, ele é um contrato definitivo, para sempre, para a eternidade, até o dia em que Cristo irá nos chamar para a eternidade com ele. Para sempre, definitivo, pronto, para sempre, de uma vez por todas. E o terceiro e último significado do resgate é que ele alcança várias gerações. Pastor, você está dizendo para mim que salvação ela é uma herança que eu deixo para os meus filhos? Não, não é. Cada filho terá que tomar uma decisão particular e pessoal. Por outro lado, meu irmão, dentro dessa ideia, a gente tinha um amigo muito divertido que dizia que Deus não tem neto. Realmente Deus não tem neto, Deus tem filho. O meu filho não é neto de Deus. O meu filho um dia terá que ser filho de Deus e tornar-se filho de Deus. Essa é a regra. Porém, de alguma forma, aquela bênção que Deus dá aos pais, ela alcança futuras gerações. Os meus filhos escutam do Evangelho. Davi, quando Deus conversa com Davi, diz: Davi, olha, mesmo que os seus filhos façam tudo aquilo que eu não gosto, olha, eu vou castigar os seus filhos com o castigo dos homens, mas eu nunca vou tirar dos seus filhos o amor que eu tenho por eles, por causa de você, Davi. Aqui você tem esse resgate de Boaz, ele atingindo, meus irmãos, a história da humanidade para sempre, para a eternidade. Quando, depois de toda essa história, Boaz e Ruth se casam. Casamento bonito, com amor, com alegria, aqui uma finalização de uma história tão bonita de amor, uma história tão cheia de romantismo, de beleza. As mulheres se reúnem, louvado seja Deus, Noemi, né, a sogra, porque Deus não deixou você sem resgate, não deixou a sua família sem ser resgatada. Nasce um filho, Noemi, você tem um filho. Olha que interessante, o filho era da Ruth com Boaz, porém, as pessoas reconhecem que o filho era de Noemi. Por quê? Porque o filho era do filho da Noemi. O filho da Noemi é como se ele estivesse tendo um filho naquele momento, mesmo depois de morto, porque houve o resgate da descendência daquele rapaz, daquele menino, daquele jovem que havia morrido. Noemi, você tem um filho, ele é filho de uma filha que você ganhou, essa moça é muito joia, e agora você ganhou também mais um genro, que é o Boaz. Quando você se dirige aqui ao versículo 18, olha, essa é a história dos antepassados de Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz chegou aqui, Boaz gerou Obed. O relacionamento de Boaz com Ruth é Obed, ou seja, a Noemi, ela acaba sendo a avó do Obed. Mas, pastor, a Noemi não era nem mãe, nem de Ruth, nem Boaz, mas Boaz não deu a descendência para o filho de Noemi? Sim, então Obed, ele era filho de Boaz, filho de Ruth, ele era legalmente filho do filho que morreu da Noemi e neto da Noemi. Olha que interessante, quem que é Obed? Obed, ele vai dar a luz, ele não dá a luz, mas ele vai ser pai do Jessé. O Jessé será pai de Davi. Davi, tempos depois, será pai de Jesus. E Jesus, espiritualmente, será pai da nossa geração, do Sandro. Em Cristo Jesus, dos meus filhos, do Paulo e da Ana. Ou seja, é um resgate que vai alcançando gerações. Lá no início do chamado de Abraão, Deus disse a Abraão: Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Para sempre, Abraão, por causa do seu chamado, que um dia lá na frente, Jesus virá por meio da sua família, as famílias da terra serão benditas por causa de você. As famílias da terra, nós.
por causa da relação do resgate de Boaz, de Ruth feito por Boaz, todas as famílias da terra seriam abençoadas como nós somos abençoados hoje, todas as famílias da terra. O cristianismo está em todos os lugares do planeta, meus irmãos. O cristianismo está em todos os lugares do planeta. O cristianismo, ele alcança, ele é a maior religião do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. O cristianismo é a religião que cresce. Quanto mais perseguição, mais ela cresce. Nada resiste à igreja. A igreja cresce, a igreja aumenta, a igreja vence os obstáculos. Todas as famílias da terra, Ruth e Boaz, as gerações de vocês, mesmo que vocês não tenham ainda consciência disso, as futuras gerações de você trarão alívio e o resgate para todas as pessoas que se aproximarem de Jesus como Salvador. O resgate é uma obra completa. Completa, irmãos, não precisa da sua ajuda. Não precisa da ajuda de ninguém. É pela graça, é um presente que você recebe de Jesus Cristo. É uma obra definitiva. Essa história de crente com medo. Ai, meu Deus, hoje eu fiz isso. Será que se Jesus voltar, será que se Jesus me chamar, eu estarei com ele? Meu irmão, é para sempre, é definitiva. Tirou a sandália, pagou o preço está pago por você. Pastor, mas e o pecado? O pecado, ele arranha a sua comunhão com Deus. As bênçãos diárias da sua comunhão com Deus. Pensa, você em relação ao seu pai. Existe alguma forma de fazer com que você deixe de ser filho dele? Não. Uma desobediência, alguma coisa que você faz, o que acontece é que a sua relação com ele fica arranhada, fica triste, fica ruim. Mas você não deixa de ser filho dele. É para sempre, é definitiva. E eterna, é para sempre, eterna, para todas as gerações, para sempre. Aquilo que Deus fez na sua vida, ela é para sempre e alcança as próximas gerações. Mesmo que um filho seu não reconheça Jesus como Salvador, bênção de Deus alcança aquele menino, aquela moça, aquele rapaz, por conta das suas orações, do seu testemunho, da sua vida. É eterna, é para sempre. Assim é a figura do resgate feito por Boaz. Completo, definitivo e eterno. Assim é a salvação do nosso grande resgatador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta mensagem de refúgio, de calmaria, de segurança. É um Senhor que lá atrás mostrou na vida de Ruth que um resgate, que aquele que tira alguém da pobreza, da escravidão e coloca no lugar de honra. Isso o Senhor fez com cada um de nós que entendeu Jesus como Salvador das suas vidas. Deus amado, obrigado por essa obra completa, definitiva e eterna. Muito obrigado. O Senhor poderia ter feito do jeito que quisesse, mas optou por fazer assim. Deus amado, oramos pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, por todos os que me escutam e assistem a essa mensagem nesse momento. Que essa oração alcance o lar, por onde essa mensagem entrar, que ela também alcance lares, alcance famílias. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui neste lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.